Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje, novamente sobre juros simples, temos uma situação para resolver. Lembrando que esses vídeos são dedicados aos meus alunos do primeiro, segundo ano e qualquer outro aluno que queira conhecer um pouco mais sobre juros simples, beleza? O problema nos diz o seguinte: determine o montante obtido na aplicação de um capital de R$ 12.000 à taxa de 1,5% ao mês a juros simples pelo prazo de 9 meses. Então vamos lá entender essa situação, beleza? Lembrando, turma, que é necessário que vocês saibam que existem duas formas, ou três, ou mais formas diferentes de nós calcularmos e entendermos a relação, né, que determina os juros simples. Mas nesse caso, né, nas formas que estamos trabalhando, tem aquelas nas quais a gente precisa lembrar que o montante, os juros, o capital, a taxa e o tempo tem algumas relações específicas. No caso do montante mesmo, o montante, turma, seria, né, o capital mais o juros. Então, inicialmente, a gente vai resolver por esse método, aquele no qual nós precisaríamos descobrir os juros para chegar até o montante, uma vez que o capital já nos foi informado que é 12.000. Então, você teria aqui que o montante é igual a 12.000 mais os juros que você encontrar aqui nos cálculos, utilizando as informações 1,5% ao mês de taxa, ou seja, 1,5% para calcularmos manualmente 1,5 sobre 100, ou para calcularmos aqui numa calculadora 0,015, que é quando nós reescrevemos esse valor na forma decimal, ok? E o prazo, 9 meses. Consegui todas as informações, já sei que o montante é o capital mais os juros, então eu parto aqui para o próximo passo, que é aquele no qual eu vou calcular os juros, lembrando que é a única informação que eu não tinha, e os juros é determinado pelo capital vezes a taxa vezes o tempo. Não sei qual é os juros, mas sei que o capital é 12.000, sei também que a taxa pode ser escrita como 1,5 sobre 100 e também que o tempo é 9 meses, beleza? De novo, eu posso simplificar esses dois zeros aqui em cima com esses dois zeros aqui embaixo, e nós teríamos 120 vezes 1,5 vezes 9. E aí eu dou uma dica para vocês, turma, de cálculo mental. O que é 1,5? 1,5 é 1 mais 0,5, ou seja, é 1 mais a metade. Então, você pode pegar o 120, por exemplo, e pensar aqui, 120 mais. Qual que é a metade de 120, turma? Não é 60? Daria 180. Então, utilizando essa estratégia de cálculo mental, nós já chegaríamos ao resultado. No entanto, caso você não sinta segurança, né, nesses atalhos, mas lembre-se, deixe a mente aberta para eles, você pode simplesmente pegar um rascunho 120 vezes 1,5, não há problema algum, turma. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. E aí lembrando que esses 10 nós transformamos e colocamos aqui, né, como a ordem seguinte, no caso dezenas, centenas. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Mais, e aí nós teríamos 0, 0, 8, 1. Só que lembre-se, aqui ó, nós temos uma casa decimal após a vírgula, então viria a vírgula para cá. 180 do mesmo jeito, tá vendo, turma? Isso é o que é o mais importante. Independente da forma que você utilize, nós chegaríamos ao mesmo resultado. Deixe sempre a mente aberta para novas possibilidades de cálculo. Então aqui nós teríamos 180 vezes 9. De novo, cálculo mental aqui você poderia sim fazer 9 vezes 100, 900, 9 vezes 8, 72, 720, ficaria 720 mais 1.000, ou mais 900, que daria 1.620. Ou você, na zona de segurança, vem aqui no rascunho, caso não tenha calculador, porque se você tivesse, você já teria terminado a conta aqui em cima, você multiplica aqui por 9 e nós teríamos 9 vezes 0, 0, 9 vezes 8, 72.
As 70 dezenas, turma, nós transformamos em 7 centenas. E aí nós temos 9 vezes 1, 9, com mais 7, 16. 1.620. Esse seria o juros gerado. E aí, como você agora já sabe o valor dos juros, você pode voltar aqui em cima. Eu vou até escrever de uma outra forma para gerar mais espaço. Você pode voltar aqui e substituir, lembrando que o montante é igual a 12.000 mais 1.620. Esse montante, turma, será de 13.620. Caso também você não tenha confiança no cálculo mental, arma a conta bonitinho, turma. Não tem problema não. 0, 2 mais 0, 2, 6 mais 0, 6, 2 mais 1, 3, 1, 13.620. Beleza? Agora vamos para outra forma de resolução aqui também. É necessário lembrar, turma, do seguinte, entender o seguinte, que o montante é igual ao capital mais, e aí eu vou até trocar aqui a cor, mais os juros. Só que você precisa lembrar que os juros ele é determinado por quê? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então eu posso substituir o J por capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Ficou meio torto aqui, mas é isso. Eu posso substituir. E se eu substituir isso nessa forma, nessa relação que determina o montante, nós teríamos que o montante é igual ao capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí algumas manipulações, né, algumas propriedades matemáticas nos permitem colocar em evidência esse capital, porque ele está contido aqui no início e ele está aqui também. E quando eu coloco ele em evidência, ficaria assim. C, né, capital dividido por capital, turma, seria 1 mais capital dividido por capital, e aí eu vou até colocar aqui de azul, 1 também, vezes, no caso, como eu vou dividir o C, como eu vou tirar o C daqui, vai sobrar o I e o T, beleza? Só que esse segundo 1, né, esse 1 que está multiplicando o I e o T, ele não precisa ser escrito. E aí nós chegamos até uma fórmula simplificada na qual o capital vezes, né, parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo, turma, ele também determina esse montante. Se nós quiséssemos, né, sem fazer toda aquela etapa anterior, ir direto para esse modo, nós já poderíamos ir, e é o que nós vamos fazer agora para vocês verem que nós chegaríamos ao mesmo resultado, beleza? Então, o primeiro passo é entender que o montante é o que nós estamos querendo encontrar. Segundo passo, o capital, né, 12.000 é o valor do capital. Terceiro passo, 1,5%. Só que aí, turma, eu já vou dar a dica para vocês. Nesse caso aqui, como a gente vai ter várias manipulações ali, é melhor você entender que 1,5% é igual a 0,015, ou seja, 15 milésimos, né? Porque aqui você lembra que esse primeiro algarismo depois da vírgula, ele sempre refere-se às dezenas. E aqui nós não temos dezenas, nós temos unidades, ok? E os 9 meses aqui. Levando em consideração essa relação que nós determinamos aqui, nós precisaríamos encontrar o quê? Montante vezes capital, né? Aliás, montante é igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Nós temos todas essas informações. Por quê? O capital é 12.000 vezes 1, que significa o acréscimo desse percentual, tá, turma? Por isso que tem 1 na frente. Ele, né, vai ser somado à taxa, que é 0,015 vezes 9. Dentro do parênteses tem prioridade, mas precisamos lembrar que, né, dentro das prioridades nós temos uma adição e uma multiplicação, e a multiplicação teria prioridade, que é o 0,15 ou 15, né, milésimos vezes 9. 9 vezes 5, 45. E aí dos milésimos foi aqui, né, 40 milésimos foi para 4 centésimos. 9 vezes 1, 9, com mais 4, 13. E aí, né, dos 13 centésimos que nós tínhamos, nós vamos pegar 10 e transformar em 1 décimo, beleza? 9 vezes 0, 0, mais 1 décimo que estava aqui,
9 vezes 0, 0. Então, nós teríamos 135 milésimos. Esse seria o resultado que nós colocaríamos aqui, turma. 1 mais 135 milésimos, ok? Quando nós somarmos isso, né, vocês verão que, aliás, espera aí, 1 mais 0,135, 1,135, 1 inteiro e 135 milésimos. E ficaria essa multiplicação para nos dar a resposta final, e nós vamos realizá-la aqui da maneira, né, tradicional, justamente para contemplar todos os níveis aí de entendimento da situação. Lembrando que são 4 algarismos, nós precisaríamos aqui de 4 linhas, turma. Então eu vou apagar aqui a nossa fórmula também, para nós termos o máximo, né, eu vou reescrever ela aqui em cima, tá? Mas também qualquer coisa vocês dão uma voltadinha no vídeo aí, mas eu vou reescrever ela aqui para nós termos o máximo de espaço possível. Aliás, ela já está aqui, né, turma? Então não precisa reescrever. Vamos fazer apenas o cálculo de 12.000 vezes 1,135, ou 1 inteiro e 135 milésimos. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0. E aí é até legal, turma, que vocês, né, de uma maneira por todas, entendam que a calculadora não seria proibido, mas sim ela seria um otimizador do nosso tempo, uma vez que você já sabe o cálculo a ser feito, não há problema nenhum em utilizá-la, já que a interpretação é o nosso objetivo principal. 5 vezes 2, 10, e aí nós teríamos, né, essas 10, no caso unidades de milhares aqui transformadas em uma dezena de milhares. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. E aí nós partiríamos para a segunda linha. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 3. Aqui nós temos 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. E aí, de novo, 12.000, né, turma? Porque nós estamos multiplicando por 1. Quando nós somarmos, né, todas essas parcelas encontradas, você precisa lembrar que aqui também seria 0, aqui também. Esses zeros, embora normalmente a gente não escreva, você já precisa entender que estão aqui ocupando essas casas, porque na hora de somar, turma, 0, 0, 0, 0, porque 0 mais 0, né? 6 mais 6, turma, 12. E aí, né, digamos assim, essas 10 dezenas, elas são transformadas e colocadas na ordem da esquerda. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, 1 mais 2, 3, e aqui 1. E agora você precisa desconsiderar, né, ou melhor, precisa lembrar que aqui nós estávamos trabalhando com números na casa dos milésimos, tem 3 casas decimais. Então você conta 1, 2, 3 casas decimais e coloca a vírgula aqui. O resultado, né, que fica para a gente, turma, olha só qual é, pegando aqui 2 algarismos, né, dos centavos, 13.620, que é de fato o mesmo resultado que nós chegamos utilizando o raciocínio anterior. Mas lembrando que, nesse caso aqui, caso você tivesse a calculadora, essa seria uma oportunidade ótima, porque uma vez que você montou toda a estrutura da conta, basta que você colocasse, né, na calculadora. Espero ter ajudado. Até a próxima. Um abraço.